vamos falar de 2023. Como é que tá aí seu coração? Você tá ansioso, ansiosa, já que é logo que começa o ano? E aí a gente fica pensando, né, quase que como uma mágica. Ai, um ano novo, tudo novo. Depende, e depende de você, viu? Estabelecer metas para 2023 que sejam alcançáveis é o primeiro passo para não se frustrar ao longo do ano ou quem sabe até no início do ano, né? E nada como o Réveillon para a gente ter uma esperança de que o próximo ciclo será melhor, considerando que os últimos anos não foram fáceis para ninguém. Você sabia que é extremamente importante parar um pouco para planejar o que você quer nos próximos 12 meses? Pois é, a primeira dica é manter os pés bem no chão, ter objetivos alcançáveis, enfim, é sobre isso que nós vamos falar aqui, até para não gerar frustração, tristeza, né? A gente quer um 2023 diferente, por isso que eu já estou recebendo aqui a Laís Policarpo, ela que é psicóloga e palestrante. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Tá aí, eu acho que, né, Laís, a gente pode começar falando justamente sobre essa coisa muito subjetiva que a maioria das pessoas tem. Ah, eu quero, o que você quer para a vida? Ah, eu quero ser feliz. Sim. Na maioria das pesquisas, né, quando se pergunta o que você quer? Ah, eu quero ser feliz. E aí é muito amplo, a gente precisa ser mais objetivo. Isso, quando a gente pensa nos sonhos, nas metas, né, nas realizações, é muito comum que realmente as pessoas falem de uma maneira muito generalizada. Eu quero ser feliz, eu quero ser saudável, eu quero ter sucesso. E quando a gente não consegue ser muito específico, a gente muitas vezes se perde nesse caminho. Então eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar, mas como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Então a gente precisa realmente determinar mais direcionadamente. E aí as metas, elas vão ajudar a trilhar esse caminho? Isso, as metas são ali marcos atingíveis, né, como você bem falou, que a gente precisa ter para que a gente possa inclusive mensurar. Então, apesar de tudo isso ser muito subjetivo, mas a gente precisa ter algo mais palpável. Então, quando eu consigo essa marca, eu estou mais perto. Quando eu consigo essa outra, eu estou um pouquinho mais perto. E assim eu vou sabendo que eu estou avançando. Muito bom. A nossa produção até preparou um vídeo e depois, na sequência, eu quero que a gente comente a diferença entre metas e objetivos, que parece ser a mesma coisa, mas muita gente acaba se confundindo um pouco, né? E pode atrapalhar aí também no seu planejamento para o ano que vem. Vamos ver. Para início de conversa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já anotou as suas metas para 2023? Eu sou o professor Jax e eu vou te ajudar a diferenciar objetivos e metas para você impactar de uma vez. De maneira bem didática, eu vou te explicar a diferença bem simples entre objetivo e meta. Quando a gente fala de objetivo, é aquilo que você pretende alcançar. Quando nós falamos de metas, são as atividades específicas que você vai fazer para alcançar aquele objetivo. Vamos ver na prática. Quando você fala que quer emagrecer, quer aprender uma nova língua, aprender a falar em público, quer ficar mais rico, isso são objetivos. Agora, quais são as atividades que você vai fazer para atingir esses objetivos? Por exemplo, emagrecer. Você vai fazer atividade física? Vai buscar um nutricionista? Vai melhorar a tua alimentação? Que tipo de atividade física? Quanto tempo que você vai levar para perder 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos? Qual é o objetivo que você quer alcançar e o que você vai fazer para alcançar isso? Quando você fala que quer aprender uma nova língua, você vai fazer um curso? Em quanto tempo você quer aprender inglês, espanhol, francês, alemão? Qual o curso? Você vai investir um dinheiro para isso? Da mesma maneira, quer aprender a falar em público? Qual o curso que você vai fazer? Onde você vai fazer? Quanto tempo que você vai se dedicar para aprender a falar em público? Por que é importante isso para você? Você acredita que vai melhorar a tua habilidade de se expressar? Vai melhorar na tua carreira? Coloca isso como meta e até quando você vai fazer. Então a diferença basicamente é essa. O objetivo é o que você quer e a meta é como você vai alcançar esse objetivo. Agora eu vou te ensinar como você pode transformar um objetivo em meta. Nós utilizamos uma técnica chamada SMART para que você possa transformar os seus objetivos em metas. Quando eu falo de SMART, eu estou falando que S é de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de tempo. Vamos explicar melhor. S de específico, você vai comprar um apartamento novo, mas esse apartamento vai ter 2 dormitórios, vai ser na área nobre, numa área mais popular, quanto que você vai investir? Você tem que ser bem específico naquilo que você quer. Quando eu falo de mensurável, é porque nós estamos falando de números. Você quer emagrecer 20 quilos, mas
Como assim 20 quilos em um mês? Será que é possível? Então, além de mensurável, tem que ser algo alcançável. Aí entra a letra A. É alcançável você perder 20 quilos em um mês? De que maneira você vai conseguir? Não é melhor fazer algo que possa você atingir para não ficar frustrado ou frustrada com aquela situação que você não conseguiu atingir? Então, tem que ser algo alcançável. De pouco em pouco, você vai atingir a sua meta. Quando eu falo de relevante, tem que ser algo que, de fato, seja bastante relevante para você. Se quer aprender a falar em público, mas por que é relevante? Você vai mudar o seu cargo, vai crescer na sua empresa, vai subir de nível. Isso é relevante? Precisa mesmo investir nessa área agora a partir de janeiro para realmente ter melhores resultados? E o tempo? É o tempo específico. Quanto tempo que você vai fazer isso? Você vai aprender a falar melhor, a emagrecer ou a enriquecer em quanto tempo? Como que você vai investir nisso? De que maneira você vai fazer? E tem que especificar bastante o tempo que você vai levar até isso. Desta maneira, você vai ter um plano muito mais concreto em realizar os teus objetivos e principalmente as tuas metas. Gostou aí de saber a diferença entre objetivos e metas? Então espero que as suas metas de 2023 sejam alcançadas, porque não basta apenas planejar, é preciso impactar. Feliz 2023 para você. Professor Jess, sempre maravilhoso. Um beijo, muito obrigada pela participação. É bem bacana a gente ter essa noção, né, geral e como tudo na vida. Eu costumo dizer, viu, doutora, que tudo dá trabalho. Dá. Né? Mas é melhor ter trabalho agora do que ter problema depois, não é verdade? E o retrabalho, né? Ou o retrabalho, que eu ainda acho pior. Sim. A perda de tempo. Agora, vamos comentar sobre, tendo essa noção já, o que pode, na verdade, atrapalhar você de conseguir suas metas, seus objetivos alcançados. A procrastinação pode ser um grande vilão. Sim. A procrastinação realmente, ela tem aparecido com muita frequência, né? Então, apesar de toda essa orientação, como o professor Jack estava colocando, as pessoas ainda conseguem colocar metas muito altas porque elas acham que vai dar um jeitinho, porque o tempo vai ser suficiente ou porque de alguma maneira elas vão conseguir. E para alguns isso pode ser muito motivador. Mas para outros isso pode ser muito frustrante. Então, quando eu vejo que uma tarefa é muito difícil, quando eu vejo que talvez eu precise de recursos demais e eu não consigo percebê-los ali tão fáceis para mim, quando eu acho que vai demorar muito tempo, né? Metas de longo prazo, por exemplo, elas precisam ser fracionadas para que a gente possa ir entendendo que está chegando perto, até chegar lá. Então, isso realmente ajuda muito. Essa coisa do tempo, né, que aí entra nas metas do que é alcançável realmente. Sim. É importante começar, digamos, com metas e objetivos que você sabe que num curto tempo você vai conseguir. Isso pode estimular, você dá continuidade. Bom, a gente pode dividir as metas, vamos pensar assim, em classificações, né? Então, tem metas que você percebe que vão ser muito fáceis. Se você se organizar um pouquinho, se você ajustar o tempo, se você mudar um pouquinho a sua rotina, você vê que vai conseguir. Outras vão ser um pequeno desafio. Então, você precisa ali fazer uma mudança um pouquinho maior, mas você vê que colocando um pouco mais de energia, organizando um pouco mais, talvez, a sua rede de apoio, alguns recursos, você também tem chance de conseguir. E aí a gente pode colocar pelo menos uma meta, né, que seria aquela bem mais difícil. Porque senão a gente coloca sempre ou muito fáceis, e aí não tem muita graça, ou aquelas que são desafios medianos e você acha que só cumpriu tabela, né? Ou realmente metas muito difíceis e parece que elas nunca vão ser alcançáveis. E aí realmente a gente se frustra bastante. E é interessante a gente também comemorar aquilo que a gente conquista, né? Porque tem gente que fica fica ali dentro daquilo, mas quando alcança não conquista. Para a nossa própria motivação, é importante comemorar as nossas conquistas? Sim. Na psicologia, a gente fala de 2 efeitos muito interessantes sobre a percepção das coisas, que é o foco no negativo, né, e a minimização do positivo. Parecem a mesma coisa, mas realmente tem uma diferença. Quando a gente foca no negativo, várias coisas acontecem, coisas boas e coisas ruins, mas eu só olho para o que aconteceu de ruim. Verdade. Quando eu estou minimizando o positivo, é quando eu tiro um 10. Ah, não, mas a prova estava fácil, não, mas todo mundo tirou 10, né? Então, eu não consigo valorizar a minha conquista. Sim. E de pequenas em pequenas conquistas é que a gente chega em grandes conquistas, né? Então, se você precisa perder 5 quilos, você vai perder 200 gramas, vai perder 1 quilo, 1,5 quilo, até chegar nos 5.
Então, cada graminha faz a diferença. E é legal a gente conseguir também passar isso para os filhos, para essa nova geração, porque a gente vem de uma geração, né, que também não tem essa visão. É importante para que a gente venha a ter pessoas, seres humanos, né, de sucesso, e aí eu tô falando de um conceito bem amplo, né? Sim, realmente a gente tem muita a situação do não fez mais do que a sua obrigação, Verdade. né? Eu acho que quem tem mais ou menos aqui a nossa geração já ouviu isso. Ah, tirei 10, mas também só estuda, né? Mas quantas pessoas que também só estudam não conseguem fazer isso de uma maneira bacana, não conseguem chegar a resultados bons. Então, se você só estuda, você tem a condição de fazer com excelência. E aí a gente vai valorizando cada conquista, né? Então, cada passozinho que você conseguiu tirar acima da média, talvez o seu boletim não feche no 10, mas olha quantas notas boas você tem, né? Talvez você não tenha economizado o quanto você queria, mas olha quanto você conseguiu guardar. Então, realmente, a gente valorizar aquilo e passar isso para todas as gerações. Até porque nem todas as nossas metas vão ser tão breves, né? E a nossa geraçãozinha atual, os nossos jovens, as nossas crianças, eles estão acostumados a apertar o botão e tudo está pronto, né? Então, precisa ser ensinado, sim. É verdade. E eu acho que também é bacana a gente poder falar para aquelas pessoas que estão naquele estado de acomodação. Sim. Né? Já estão naquela situação de que assim, eu não tenho mais sonhos. Eu acho que, enfim, a vida é isso mesmo. Queria que você falasse do impacto, né, dessa, digamos, acomodação para que se viva uma vida com mais felicidade, mais longânima, né? Com mais sentido e até mais propósito. Isso. O ser humano, ele tem justamente esse diferencial, né? Que é exatamente a capacidade de sonhar, a capacidade de planejar. Então, quando a gente chega numa fase em que tudo tá bom, né? Eu estou satisfeito, eu estou realizado, é legal, porque eu vou desfrutar. Porque senão a gente fica o tempo todo achando que está faltando algo. Mas, quando eu chego numa etapa em que eu simplesmente me conformei, aí a gente realmente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Porque já diz a máxima de que a zona de conforto é muito bacana. Ela não teria esse nome à toa. Mas será que todos os seus sonhos estão lá? Né? Então, quando você sai da zona de conforto, muitas vezes, para a zona de confronto, para a zona de enfrentamento, é quando você consegue chegar nas realizações que você tem guardado lá no fundinho da sua memória, alguns sonhos já escondidos. Então, é justamente da gente começar aí, né, esse novo ciclo. A gente tem muito essa cultura da segunda-feira, do novo ano, do novo mês, né? Então, aproveitar que é um momento muito propício para isso, fazer esse balanço do que você conseguiu, de onde é que você quer chegar e como é que você pode fazer para realmente alcançar tudo que você deseja. Tá vendo, gente? Então, que tal a gente voltar realmente a sonhar, planejar, a fazer, né? Pode ser das pequenas às grandes coisas. Qual é o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo para 2023? E aí, organização, né, doutora? Para fechar, tem que ter organização. Isso, até mesmo para que a gente possa sempre fazer esse balanço, né? Então, o que eu consegui fazer nessa quinzena ou nesse mês? Qual é o período em que eu vou revisar? Inclusive, para ver se essas metas fazem sentido ainda. Porque muda também. Muda, o sentido muda. Sei lá, 10 anos atrás, você não tem mais os mesmos sonhos de 10 anos depois, e isso pode mudar. Aquela dinâmicazinha da cápsula do tempo é muito bacana por causa disso, né? Eu mesma tenho o costume de fazer uma cartinha para mim no início do ano, para abrir no final. E muitas coisas realmente batem e fazem muito sentido, e eu até consigo conquistar, mas outras, não, isso aqui para mim era muito importante naquele momento, mas hoje não é tanto. Então, para a gente fazer essa reflexão. Legal, e com a pandemia também, né, num pós... É um marco, quase, né, na nossa nossa guerra vida que a gente viveu. Isso. Com tanta coisa, veja o que é realmente a prioridade para você, o que não pode ser negociado, que você não abre mão. E tem muita gente que diz assim, eu não sei o que eu quero. Talvez o ponto inicial seja justamente o que você não quer de jeito nenhum, né? Ou seja, não sei o que eu quero, mas talvez o ponto inicial seja justamente aquilo que você não aceita, que não tem a ver com os seus valores, que não tem a ver, né? A gente vive num mundo com muitas influências, né? Sim. E às vezes a gente é muito influenciável, mas esse não deve ser o seu parâmetro, o outro, né? Então, a análise de si mesmo também, ver a fundo o que te faz seguir, o que te faz feliz, é muito importante para começar o ano. Essa jornada, né, que a gente chama de vida, ela é muito particular. Então, é como se cada um tivesse ali em caminhos paralelos, né? E a gente vai chegar em algum lugar.
mas onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar lá, em que ritmo, como é que realmente eu vou, que recursos eu vou precisar, que pessoas vão estar comigo, porque as conexões também são muito importantes, realmente é muito particular. Então, às vezes, o que faz muito sentido para você não é necessariamente o que vai fazer muito sentido para mim, e a gente vai seguindo a nossa jornada assim. Tá vendo? Adorei o bate-papo com a Laís Policarpo, tá? Acompanha também as dicas dela lá no Instagram, é Laís Policarpo, para você seguir por lá também. Um excelente ano de 2023 para você. Obrigada para nós todos, muitas realizações. Muitas realizações e volta sempre, tá bom? Obrigada. Aqui